Salve, salve! Você que quer ser policial rodoviário federal, eu sou o professor Juliano e esse é o projeto PRF 99, um projeto onde eu vou resolver 99 questões preparatórias para o concurso da PRF na disciplina de Física. Tá? Cai Física no concurso da PRF, você precisa saber e esse projeto vai te auxiliar. O que eu faço aqui? Eu coloco a questão para que você veja como funciona, né, para que você estude a questão e tente resolvê-la, e na sequência a gente vem com a resolução comentada para você. Então vamos lá na sua tela, a questãozinha aí. Então olha só, essa é uma questão que fala sobre força de atrito, né? Tanto é que ele pede justamente essa força de atrito, né? Então a historinha da questão é a seguinte: nós temos um veículo que ele tem uma massa de 500 kg, ele está a determinada velocidade e ele aciona os freios e para, né? Ele percorre uma certa distância e para. Nós poderíamos entrar no conceito de cinemática e a questão poderia nos pedir, por exemplo, sobre esse deslocamento, o tempo para ele parar e várias outras coisas, mas não é isso que a questão pede, tá? Então ele fala da massa do veículo, fala que ele vai frear e parar. Ele diz também que o coeficiente de atrito entre os pneus do carro e o solo, coeficiente de atrito dinâmico, porque existe uma movimentação, é de 0,4 e que a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, e ele afirma que a força de atrito imprimida sobre o móvel é maior que 3.000 newtons. Então o que nós temos que descobrir? Qual é a força de atrito? Essa é a nossa interrogação, é o que nós precisamos descobrir na questão. Tá? E daí, se a gente sabe a força de atrito, a gente vai saber se é maior que 3.000 newtons, se é menor, se é igual, e aí nós podemos afirmar que a questão está certa ou que ela está errada. Beleza? Então, como que você vai resolver esse tipo de questão? Você vai fazer o processo inverso, primeiramente. Tá? Porque se eu preciso da força de atrito, a primeira coisa que você precisa pensar é qual fórmula. Primeiro, é uma questão de cálculo, né? Ele colocou os valores ali, existe, você já tem que ir para a prova preparado, sabendo que existe uma fórmula ou mais de uma forma, tá? Porque existem fórmulas, existem formas de calcular força de atrito, além de outros conceitos. Tá? Mas você tem que saber que existe o conceito da força de atrito e quais são as possibilidades de fórmulas que você tem para justamente calcular essa força de atrito. Então, primeiro passo, como que eu calculo a força de atrito? A fórmula básica para a força de atrito, que você tem que saber para fazer a tua prova, tá? E tem que saber por quê? Porque isso já caiu em outras provas anteriores, então eu considero importante força de atrito. E pensando numa prova para a Polícia Rodoviária Federal, falar sobre esse tipo de situação de atrito é uma situação relevante e que pode aparecer em prova com certeza. Então o primeiro ponto é você lembrar da fórmula. Tá? A fórmula para a força de atrito, se você não lembra, ela é assim, ó, F índice AT de atrito, ou apenas A, tá? Igual a μ vezes normal. Vixe, professor, não lembro nada disso. Tá? Vamos tranquilizar a tua vida aqui, cara. Força de atrito é a força que vai ser aplicada entre os pneus e o solo, nesse caso. O coeficiente de atrito é uma característica de duas superfícies. Tá? Ela é um número que indica o quão fácil ou difícil é esse contato, nesse caso aqui do carro, né, dele parar nessa superfície. Se você tem uma superfície de pneu e asfalto seco, por exemplo, vai ter um coeficiente de atrito. Se fosse asfalto molhado, é mais difícil do carro parar, né? Porque o coeficiente de atrito é menor, ele escorrega mais. Tá? Então nós teremos justamente esse valor aqui, que é um valor que é uma referência com relação a essa qualificação do atrito. Tá? É para isso que serve o coeficiente de atrito, que a gente representa pela letra grega μ. Tá? Essa letra aqui é μ. Mas ele deu o coeficiente de atrito para a gente, então tá legal aqui. E a outra letrinha que aparece na fórmula é a força normal. Aí daí você tem que lembrar de força normal. Força normal é a força que a superfície faz sobre o objeto que está colocado sobre ela. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o canetão na minha mão, a força que a minha mão faz para sustentar esse canetão parado ali, a gente chama de força normal. No caso do veículo aqui, a força que o solo faz sobre o veículo é a força normal. Aí eu te pergunto, você tem essa força normal aqui? Alguma coisa foi falada sobre força? Não. Tá? A única pergunta que foi feita foi sobre a força de atrito, mas nenhuma outra força foi dada. Porém, implicitamente, nós temos uma força aí, que é a força peso.
Tá? Cuidado para não confundir, né? Nós temos a massa do veículo, que é diferente da força-peso. A força-peso é a massa multiplicada pela gravidade local. Tá? No nosso cotidiano, a gente usa peso como sinônimo de massa, mas na física você tem que saber que são coisas diferentes. A massa se mede em quilogramas e o peso se mede em newtons e é uma força. Tá? Por que eu estou falando da força-peso? Porque no caso do plano horizontal, a força-peso é igual à força normal. Tá? Eu vou voltar aqui ao exemplo do canetão. Coloquei o canetão aqui sobre a minha mão. A força que a Terra atrai o canetão é a força-peso. Tá? Então, se não tivesse a minha mão, esse canetão ia cair em direção ao solo. Como existe a minha mão, ela sustenta essa força-peso. Ou seja, a força que tem para baixo, que é a força-peso que puxa o canetão para baixo, é equivalente à força que a minha mão faz para cima, ou a força que a minha mão faz é equivalente à força que o canetão tem de peso ali. O que significa isso? Tá? Que o peso do canetão é igual à força que minha mão faz, que é a força normal nesse caso. Então, para o plano horizontal, nessa situação, se você sabe a força-peso, você sabe a força normal. Porque no plano horizontal, peso é equivalente a normal. Tá? A força-peso, o valor da força-peso é equivalente ao valor da força normal. Então, nós não temos o N e nem temos o peso. Mas nós podemos calcular o peso através da massa e, nesse caso, o peso vai ser justamente a força normal. Tá? Então, qual é o nosso caminho? Nós determinamos a força-peso primeiro, o resultado da força-peso é equivalente à força normal e daí nós podemos substituir aqui o valor da força normal. Como o coeficiente de atrito nós já conhecemos, a gente vai ter o μ, tá? Vai ter o coeficiente de atrito, vai ter a força normal e vamos poder calcular a força de atrito. Tá? No mais, quando você já fez esse raciocínio, que é o que você que é o fundamental aqui, né? A resolução da questão em si não é o mais importante nesse tipo de vídeo que eu estou fazendo para você. O objetivo é justamente que você entenda esse raciocínio, que é a parte mais difícil para os alunos. De modo geral, o conteúdo ele é mais fácil de ser assimilado. É bem comum alunos chegarem para mim e falar: professor, não, pô, quando você explica, ou quando eu vejo o conteúdo, ou quando eu leio lá o material, tranquilo, eu entendo tudo, aí eu vou resolver a questão, parece que eu não sei nada. Isso é comum na física e é comum também em outras disciplinas. Tá? Só que a física tem alguns pormenores que dificultam um pouco mais, né, as exatas, aí, principalmente para quem tem dificuldade na parte de exatas. Tá? Mas vamos lá, então, para a resolução da questão. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular a força-peso, lembrando que a força-peso é massa vezes gravidade. É uma formulazinha básica da parte de dinâmica, mas é bastante importante. Tá? Então, peso igual a massa, 500 kg, e a gravidade, que é 10, foi fornecida para a gente aqui. Ó. Só um detalhezinho. A massa está em quilogramas, é a unidade do sistema internacional, e a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, que também é a unidade do sistema internacional. Então nós não temos problemas de unidade aqui. Não precisa ser feita nenhuma transformação. Muito bem. Peso então é 500 vezes 10, que dá 5.000. E daí sim a força-peso se mede em newton. Todas as forças no sistema internacional, força-peso, força elástica, força de atrito, força de contato, força de tração, qualquer tipo de força, se for no SI, sempre nós vamos medir em newtons. Muito bem? Tá aí a força-peso. Mas, no plano horizontal, como eu já expliquei, a força-peso é equivalente à força normal. Isso significa que no lugar da força normal aqui eu posso substituir os 5.000 newtons, porque elas são forças equivalentes nesse caso. Tá? Então eu posso dizer aqui também que a força, vou colocar em destaque inclusive ó, que a força normal também é 5.000 newtons. Tá? 5.000 newtons. Cuidado para não confundir as letras aqui, tá? O N maiúsculo de normal é uma representação de uma força, com o newton, que é a unidade da representação. Tá? Então tá aí o nosso valor da força normal. Coeficiente de atrito tem unidade? Não. Tá? Coeficiente de atrito é uma das poucas grandezas físicas que não tem unidade de medida. Ela expressa só por um número, tanto é que a questão colocou apenas 0,4 e nada mais. Tá? Mas é o valor que nós temos que substituir também, não precisa ser feita nenhuma transformação de unidades ali. Muito bem, agora está tranquilo, cara. Ó, força de atrito igual ao valor do μ, que é 0,4, vezes o valor da força normal, que é 5.000 newtons. 5.000 newtons.
Muito bem, como é que a gente faz esse produto aí? 0,4 vezes 5.000. Você pode fazer na calculadora, na hora da tua prova você não tem essa possibilidade, você vai ter que saber fazer isso à mão. Tá? Mas uma das formas fáceis de fazer isso aqui é levar a vírgula uma casa para a direita no 0,4 e tirar um zero aqui do 5.000 e trazer para o 500. Né? Transformar o número decimal em número inteiro e reduzir lá um zero. Isso é coisa da matemática que não vem ao caso a gente explicar aqui. Tá bom? Então fica a mesma coisa que 4 vezes 500. E 4 vezes 500 é 2.000. Tá? 2.000. E força de atrito é um tipo de força, e se é um tipo de força, se mede em newtons no sistema internacional. Portanto, a força de atrito é 2.000 newtons. 2.000 newtons. Essa é a força que vai existir entre os pneus do carro e a superfície para que esse carro consiga parar. Aí essa é a resposta da questão. Então veja lá que ele colocou que que a força de atrito imprimida sobre o móvel é maior que 3.000 newtons. Aliás, outro detalhezinho, tá? Que ele coloca assim: podemos afirmar que a força de atrito imprimida, e eu tenho falado muito aqui sobre a força de atrito entre os pneus e o solo, tá? Porque no caso de uma frenagem, essa é a força de atrito mais intensa. Tá? Se nós pensarmos aí, por exemplo, no contato do carro com o ar, a gente tem uma força de atrito ali também. Então nós poderíamos pensar nessa força de atrito como sendo um pouco mais global, uma força de atrito geral, tá bom? Mas de qualquer forma, o coeficiente de atrito que ele nos deu ali é o coeficiente de atrito que a gente tem que usar. Tá? Então, geralmente a gente não se preocupa com essa força de atrito com o ar, porque apesar de numa situação real do nosso dia a dia, isso ser bastante relevante, normalmente para essas questões isso não é. Tá? Os examinadores, de modo geral, não consideram isso. Basta você pensar que se você anda de moto, por exemplo, você sente bastante esse impacto do vento sobre você. Né? Tanto é que as motos elas são feitas com design justamente para melhorar esse atrito com o ar. Mas, no caso da questão, a gente pensa aí justamente no atrito entre os pneus e o solo. Não precisamos nos preocupar com atrito com o ar. Ok? Então tá aí. 2.000 newtons ele falou que é maior que 3.000, portanto, alternativa errada, né? Errada. Ela é menor do que 3.000 porque é de 2.000 newtons. Legal? Espero que tenha gostado da questão, né? Uma questãozinha não tão fácil assim, uma questão de força de atrito, mas também não tão difícil. Tá? Desde que você entenda os conceitos fundamentais, que são muitos aqui, né? A gente tem a questão da força-peso. Né? Temos que saber que a força-peso é igual à força normal no caso do plano horizontal, e temos que saber a formulazinha de força de atrito com os seus coeficientes, com a força normal, entender de bastante coisa para resolver a questão. Então, no geral, ela se torna uma questão um pouco complicada, mas se você pegar as partes, são partes simples. Tá? Que se você for lá estudar o teu conteúdo, tá? Você vai ver, você estuda força-peso. Tá? Vai ter lá uma aulinha que eu dou sobre força-peso. Aí tem uma outra aulinha que eu dou sobre força normal. Nessa aula de força normal a gente diz que a força-peso é igual a força normal no caso do plano horizontal. Aí tem uma outra aula que a gente fala sobre força de atrito. Né? E daí nessa aula a gente vai falar sobre os elementos da força de atrito. Em uma questão, o que o cara faz? Ele consegue juntar tudo isso de uma vez. Tá? Então você tem que estar atento e tem que saber se desvencilhar desse tipo de situação, porque é bem comum em situações de prova, né? Que o cara tente englobar ali o máximo de conteúdos possível em uma questão só, porque daí ele consegue maximizar o que ele cobra do candidato. Beleza? Então, já estou falando demais aqui, mas é que, como eu já falei, é muito importante essas colocações que eu faço para você, muito mais do que as continhas que eu coloco aqui no quadro. Tá? É importante você ficar atento ao raciocínio que eu coloco para você e o raciocínio que eu uso. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu fiz esse projeto justamente com a intenção de auxiliar as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Tem muita gente que nem quer saber de física. Então o cara vai fazer a prova da PRF e fala, não quero saber de física. Muitos alunos meus de cursos regulares já falaram, professor, tua aula bacana, você é gente boa e tal, mas física eu não vou estudar, não vou conseguir aprender física. Então tem gente que faz essa opção. Eu não considero uma opção inteligente porque no nível de concurso que nós temos hoje, no nível de concorrência que nós temos hoje,
6 questõezinhas ou 5 questõezinhas, dependendo da prova, mas os últimos concursos aí foram 5 ou 6 questões que caíram de física. São muito importantes. Se você conseguir resolver 2 ou 3, são aquelas questões que podem fazer a diferença entre a sua aprovação ou você ficar mais 3, 4, 5, 6 anos esperando por um novo concurso. Tá? Então eu considero bastante inteligente da parte das pessoas que se preocupam com a física. Então se você está assistindo esse vídeo, se você ficou até aqui, viu a resolução, está escutando ainda eu falar, é porque você está preocupado com isso e daí eu tenho que dar créditos para você, certo? Então quando eu penso na minha aula, quando eu explico tudo aqui, eu estou pensando justamente nesse cara que precisa dessa explicação e que quer e que se interessa por isso. Então, espero que vocês estejam gostando desse projeto PRF 99. Estamos apenas na questão 16, ainda temos muitas questões aí pela frente para a gente resolver. A gente vai aprimorar muito mais isso e espero que isso te auxilie também na hora da resolução da sua prova. Tá? Vamos lá, com muita energia, firme e forte rumo à sua aprovação para a próxima questão, questão 17, que vem logo mais. Grande abraço e até a próxima.